Olá, meu nome é Ana Carolina Vasconcelos, eu sou pesquisadora do LEGOS, o Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde da UERJ, e doutoranda em Engenharia de Produção pelo Cefet Rio de Janeiro, estudando sistemas de saúde. Hoje eu venho apresentar a vocês um artigo intitulado Melhorias de Desempenho de um Centro Municipal de Saúde, uma abordagem da engenharia de processos. Esse artigo foi escrito por mim, pela pesquisadora Luana Ramos, a pesquisadora Bianca e a professora Thaís Spiegel, do Departamento de Engenharia de Produção. Esse artigo foi apresentado no 4º Simpósio de Gestão da Produção Industrial. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo desse artigo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já leu um artigo científico? Geralmente, os artigos eles têm uma estrutura padrão, que se inicia por um resumo, onde vocês vão ter uma breve descrição do contexto da pesquisa, quais foram os métodos, quais ganhos, quais resultados foram encontrados. Depois desse resumo, a gente entra na seção de introdução, geralmente seguida da seção de materiais e métodos. Depois vem os resultados da pesquisa e, por último, as conclusões. É claro, a depender da revista onde a gente estiver acessando esse artigo, essas seções elas podem mudar um pouquinho, mas em geral isso é o que vocês podem esperar de um artigo científico. Então, quando a gente olha para o resumo desse artigo em específico, que a gente vai conversar hoje, a gente tem uma primeira descrição do contexto, então a gente declara que vai usar a engenharia de processos em um centro municipal de saúde e a gente já traz alguns dos resultados e também o método. Então a gente diz que usa primeiro uma etapa de identificação de problemas, onde a gente classifica esses problemas através da lente do Lean Healthcare. A gente usa também ferramentas de análise de problemas, então a gente sai de um volume maior de problemas para encontrar causas raízes e a partir dessas causas a gente constrói um conjunto de proposições de melhoria para essa organização de saúde, nesse caso um centro municipal de saúde. Ao longo dessa apresentação das sessões, a minha ideia é trazer para vocês algumas dicas de como escrever um artigo científico, então qual é a nossa preocupação dentro de cada sessão e também trazer um pouco do conteúdo que está colocado nesse texto. Sobre a primeira sessão, a sessão de introdução, a gente se preocupou em trazer o contexto da pesquisa para situar o leitor nesse ambiente, no ambiente de projeto que a gente vai apresentar, e também trazer um tanto do referencial teórico. Então ali foi a oportunidade que a gente teve para falar tanto da engenharia de processos quanto do Lean Healthcare, para que o leitor pudesse entender o corpo teórico que a gente ia usar, que a gente adotou ao longo da nossa pesquisa. Então, qual foi o nosso contexto, Quais foram os pontos chaves que a gente destacou ali? A gente trouxe a questão da conformação atual do sistema de saúde. Então, a gente tem, por um lado, pressões por resultados cada vez melhores e, por outro, uma restrição orçamentária colocada tanto no sistema público quanto suplementar. No caso do artigo, a gente está falando de saúde pública. E a gente também descreve qual é a configuração da atenção primária em saúde, em particular no município do Rio de Janeiro. Então a gente está falando de um nível de atenção, quando a gente olha a configuração do Sistema Único de Saúde, do SUS, a atenção primária é a base dessa pirâmide e ela é responsável não só por ser a porta de entrada para o paciente nesse contexto, no contexto do sistema de saúde, mas ela também tem um papel de coordenar o cuidado. Então, quando o paciente precisa acessar um especialista, acessar outros níveis de atenção, atenção secundária ou terciária, a atenção primária, ela executa, ela exerce esse papel de coordenação. Então, ela tem uma série de desafios nesse quesito de coordenar o paciente dentro de uma rede e ela também sofre as pressões que eu comentei lá atrás, de melhorar a qualidade assistencial e de estar se deparando diariamente com uma restrição orçamentária. As duas subseções que a gente colocou dentro da introdução, elas trazem os conceitos da engenharia de processos e do Lean Healthcare. Então, a nossa preocupação era orientar o leitor quanto a essas abordagens. Dentro da engenharia de processos, a gente trouxe primeiro as definições, quais são os propósitos da engenharia de processos. Então, a gente entende que é uma abordagem potente quando a gente quer entender uma situação, identificar quais são os processos ali dentro daquele contexto, analisar esses processos, então separar aquilo que é efeito do que são causas e a partir dessa identificação, dessa clareza das causas, a gente consegue projetar, reprojetar o funcionamento dessa organização. Então essa sessão tem como objetivo orientar o leitor quanto a essas definições e trazer algumas referências para que o leitor se aproprie dessa abordagem. Na seção de Lean Healthcare, a gente traz primeiro um panorama do que é Lean, qual o contexto de aplicação do Lean,
e traz também as referências de Lean Healthcare como uma adaptação, né, trazer dessas ferramentas do Lean tradicionalmente para o contexto da saúde. Então a gente tem a incorporação desse conjunto de ferramentas, dessa filosofia, nos ambientes hospitalares, nos ambientes dos sistemas de saúde, e no artigo especificamente a gente adota essa abordagem para classificar os efeitos indesejáveis. Então, dentro do Lean a gente tem uma definição dos 8 tipos de desperdício que a gente usa como lente tanto para procurar problemas na organização, no ambiente, né, no contexto desse projeto, como também para classificar problemas que eventualmente tenham sido identificados a partir de outras lentes. Chegamos então à nossa seção de materiais e métodos. O objetivo aqui é descrever quais foram as etapas executadas para a gente conseguir entregar os resultados dessa pesquisa. A primeira delas foi a modelagem de processos, que a gente usou para entender qual era a situação atual, como os processos estavam organizados, quem eram as pessoas que executavam esses processos, quais eram eventualmente os gaps que a gente podia identificar a partir dessa etapa de modelagem de processos. E para isso, a gente usou uma notação, ou seja, uma linguagem de processos chamada ARIS-EPC. Então, ela tem um conjunto de símbolos padronizados com significados reconhecidos e a gente representou essa notação, esse conjunto de símbolos, em uma ferramenta de modelagem de processos chamada ARPO. Você já ouviu falar? Vem cá que eu vou te mostrar. O ARPO é uma ferramenta de modelagem de processos com base de dados. Então, ela permite uma análise semântica do resultado do processo que você modela. E mais, você consegue baixar uma versão gratuita dessa ferramenta no site da Klug Solutions. Então, acesse www.klugsolutions.com e conheça mais sobre essa ferramenta. Vale muito a pena, a gente super recomenda. Depois de modelar processos, a gente começou a identificar efeitos indesejáveis dentro desses processos, dentro da organização. Então, a gente fez uma lista de efeitos indesejáveis e, a partir dessa lista, a gente começou a classificar de acordo com os 8 desperdícios Lean. A ideia era ter um panorama de quais eram os problemas presentes naquela organização, para que na etapa seguinte de análise desses problemas nós pudéssemos separar quais eram efeitos e quais eram causas raízes. Para encontrar essas causas raízes, a gente usou uma ferramenta da teoria das restrições chamada Árvore de Realidade Atual. A ideia da árvore de realidade atual é construir um diagrama causa e efeito em que eu correlaciono essa lista inicial de problemas, então eu enxergo a organização de maneira sistêmica e consigo então diferenciar os efeitos das causas e posso partir desse conjunto de causas para a etapa de proposição de soluções. Depois que a gente identifica esse conjunto de causas raízes, a gente passa para 2 etapas importantes, que é a etapa de proposição de soluções. Então eu preciso projetar ou reprojetar os meus processos, reprojetar a forma de funcionar daquela organização. E por último, mas não menos importante, a gente precisa planejar a implantação dessas soluções na prática. Então a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa gerir a mudança no contexto organizacional para que todo o projeto, diagnóstico, análise e projeto de soluções possa se tornar uma realidade naquela organização. A terceira seção, a seção de resultados, é o espaço no artigo científico em que os autores podem colocar os resultados das suas pesquisas, de cada etapa conduzida na sua pesquisa. Então, para o nosso trabalho, o mais importante para a gente foi dar ênfase à cadeia de valor agregada, então o resultado agregado da nossa modelagem de processos. Em seguida, a gente trouxe a representação, o diagrama da árvore de realidade atual, e a gente também se concentrou e focou nas proposições, na descrição das proposições de solução para cada uma das causas raízes identificadas. Um ponto interessante a se destacar nessa lista de proposições é que, eventualmente, uma proposição de melhoria pode resolver uma ou mais causas. Então, eu não preciso me preocupar em sempre construir uma proposição para cada causa identificada. Eventualmente, eu consigo construir um projeto de solução que resolva mais de uma causa, ok?
Na nossa última sessão, a sessão de conclusão do artigo, a gente tem que reforçar os objetivos alcançados, então a gente destaca para o leitor quais foram os ganhos tanto para a organização de saúde quanto para a engenharia de produção, que se coloca aí com um desafio, né, um tanto inovador de construir soluções para sistemas de saúde. Então a gente tem tanto uma relevância social com a implantação dessas soluções em uma organização de saúde e também uma relevância acadêmica quando a gente aplica ferramentas que nascem tradicionalmente em outros contextos no contexto de saúde. E também na sessão de conclusão, a gente tem o objetivo de trazer para o leitor algumas ideias de trabalhos futuros. Então a gente propõe, por exemplo, a replicação desse método para outros tipos de organização. A gente propõe a implantação e teste, né, e feedback das organizações desse tipo, então centros municipais de saúde, quando implantarem essas soluções. Então a gente traz para o leitor uma pequena visão de futuro sobre as possibilidades de continuação dessa pesquisa. E por último, mas não menos importante, a gente lista no artigo científico toda a estrutura, todas as referências que a gente usou, então todos os autores que a gente citou, para que o leitor possa eventualmente acessar e se aprofundar em um estudo que ele tenha interesse ao ter se deparado com esse autor nesse artigo científico. Bom, então o nosso objetivo aqui com essa conversa é tanto mostrar para vocês a potência da engenharia de produção em atuar em sistemas de saúde e convidar vocês a conhecerem um pouco mais dos resultados que a gente tem conseguido entregar para a sociedade aqui no laboratório. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a gente, acessa www.legos.erg.br e você vai conhecer os nossos projetos, pesquisas e atividades de ensino. Sejam todos muito bem-vindos!